Olá, bem-vindo ao quadro. Agora que nós terminamos com a parte de histologia vegetal, vamos iniciar a fisiologia. Na aula de hoje, vamos falar sobre a nutrição inorgânica das plantas. A nutrição inorgânica está relacionada com a absorção de elementos minerais, que são componentes inorgânicos. Esses nutrientes minerais são muito importantes para um bom desenvolvimento da planta e eles podem estar localizados no solo, na água e até mesmo no meio aéreo. A absorção desses nutrientes é realizada principalmente pelas raízes, e essa absorção geralmente acontece na região da zona pilífera, que é aquela região da raiz rica em pelos absorventes. Esses pelos são muito importantes para aumentar a superfície de contato e captura desses elementos minerais. E esses elementos minerais podem ser classificados de duas maneiras. A primeira são os macronutrientes ou macroelementos, que são requeridos pela planta em grande quantidade. Quando um nutriente é utilizado em pequena quantidade, é chamado de micronutriente. E muita atenção com esses termos, porque eles não estão relacionados com o tamanho dos nutrientes, e sim com a quantidade que o vegetal precisa. Nós podemos citar vários exemplos de macronutrientes. O hidrogênio é um deles, o carbono, o oxigênio. Além disso, nós podemos citar o nitrogênio, que é um elemento químico muito importante para a constituição do DNA, RNA e dos aminoácidos que vão formar as proteínas. Uma planta, por exemplo, que vive em um solo pobre em nitrogênio, pode ter o crescimento comprometido, porque este elemento é muito importante para a constituição de vários compostos. E além do baixo crescimento vegetal, a falta de nitrogênio provoca um quadro de clorose. Clorose é o amarelamento das folhas. Folhas que estão muito amareladas podem ser um indicativo de que o solo está pobre em nitrogênio. Outro importante macronutriente é o magnésio. O magnésio é muito importante para a composição da clorofila, que é o pigmento essencial para a fotossíntese. Então, as plantas que vivem em regiões com baixas concentrações de magnésio ficam também amareladas. Normalmente, essa clorose ocorre em torno das nervuras. Nós podemos citar também o cálcio, que é um nutriente muito importante porque participa de várias reações metabólicas. E o cálcio também participa da constituição da lamela média. A lamela média é responsável por unir, por cimentar células vegetais vizinhas, e o cálcio faz parte deste processo. Também podemos citar o potássio, que participa da abertura e fechamento dos estômatos. Na aula específica de estômatos, nós vamos rever a participação do potássio neste fenômeno de abertura e fechamento. E nós podemos citar também o fósforo. O fósforo, que é muito importante para a constituição de diversas moléculas, como, por exemplo, DNA, RNA e outros compostos. E como micronutrientes, nós podemos citar o ferro,
o cloro, o zinco, o sódio. Esses são apenas alguns exemplos de micronutrientes, e os micronutrientes participam de inúmeras reações enzimáticas, porque eles atuam como cofatores das enzimas. É como se eles auxiliassem o trabalho das enzimas vegetais. Estão aqui, então, alguns exemplos de macronutrientes e micronutrientes que podem ser encontrados no solo. Vamos fechar por aqui com esses nutrientes e na próxima aula quero falar para você sobre adubos e fertilizantes. Não perca, até lá!